Olá pessoal, meu nome é Caio Oliveira. No vídeo de hoje veremos o que aconteceu de novo, só que dessa vez um homem argentino cometeu injúria racial contra uma mulher brasileira que estava apenas trabalhando no Rio de Janeiro. Vamos pro vídeo. Aconteceu de novo. Sim, de novo. Mas agora não é uma mulher argentina, é um homem argentino. E os insultos não eram dirigidos a homens, mas sim a uma mulher. Preso por racismo. Que ele disse. O que vai acontecer com ele? Sim, mais um argentino preso no Brasil por racismo. Este é José Luiz Jair. Ele tem 67 anos e vive lá no Brasil há mais de 2 anos. Ele foi detido depois de insultar uma mulher em um supermercado. Ele tá vestindo a camisa da seleção brasileira de futebol. É um argentino escoltado pela polícia no Rio de Janeiro. Mais um argentino que foi preso por declarações racistas contra uma jovem entregadora dentro de um supermercado. O homem de 67 anos foi preso por agredir verbalmente a funcionária, irritado porque ela estava demorando muito na fila do Supermundial em Copacabana. Segundo a denúncia, o argentino levou o dedo à boca pedindo silêncio e disse 2 vezes, "negra puta". O insulto foi ouvido por outro cidadão argentino, que avisou uma patrulha da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Pelos graves insultos discriminatórios, a justiça o indiciou por injúria racial, o mesmo crime que recaiu sobre Agostina Paz, a advogada argentina que foi protagonista de um escândalo semelhante há 3 meses, quando fez gestos racistas e chamou os funcionários de um bar em Ipanema de macacos. O argentino continuará detido em uma cela, levando em conta que, desde janeiro de 2023, o Brasil equiparou o crime de injúria racial ao de racismo, o que significa que é imprescritível e não cabe fiança na instância policial. Mas quem é esse argentino detido no Brasil? Qual é o seu passado? Mais do que descrever um perfil, este é o seu prontuário. Agora, aqui na praia, é para agradecer a todas as pessoas que me ajudaram a estar aqui e a me reencontrar comigo mesmo. No Rio de Janeiro, uma cidade com muito agito, muita velocidade, muita intensidade. O começo de uma nova vida, deixando para trás os maus momentos na cidade de La Plata. Ele é o Puma de Janeiro, também conhecido como o Puma Carioca. Olá, boa noite, bom domingo para todos. Aqui tamo, no morro. Hoje é domingo. Que bom, olha só que lindo que tá, como a noite tá bonita, olha a lua. José Luiz Aile tem 67 anos, é de La Plata e torcedor do Boca. Na sua cidade, ele trabalhava com compra e venda de moedas e, em 2018, foi ligado a uma quadrilha de cambistas que extorquia e assaltava comerciantes no centro da cidade. E eles nos amarram, o rapaz guarda a arma enquanto vinha nos amarrar, outro ficava nos olhando de longe e nos coloca nas braçadeiras e nos joga no banheiro. Puma vive em uma favela de Copacabana desde 2023 e desfruta da boa vida no Rio. Tempo livre na praia, conversas ocasionais com mulheres e cervejas com os amigos até altas horas da noite. Inicialmente, ele tentou se estabelecer com um carrinho de churrasco argentino, mas depois se dedicou ao comércio ambulante. Monopólio do milho, esperando. Deixe que elas façam isso, as garotas aqui quase. Carioca, carioca. Carioca, carioca. É divino. Aqui estamos nós esperando, ali tá a carroça, aqui estamos nós na fronteira. De onde você é? Originária da cidade de La Plata, na Argentina. Sim? Que bom. Que bom. Uma vida cheia de sol e mar que parece estar em pausa. Mais uma vez, um argentino na mira da justiça brasileira. O vinho na praia, com Pacabaia, o maior do mundo, Puma Tampa. Falou. A vítima do Puma, carioca. Estamos falando de Samara Rodrigues de Lima. Ela é uma entregadora que foi discriminada pelo argentino. Ela disse, ele chegou atrás de mim e começou a reclamar e a nos chamar de lentos. Iria nos provocar na fila do supermercado. Quando falei com ele, começou a fazer um barulho de shh, shh, bem alto.
Eu disse que se ele reclamasse comigo, eu também podia reclamar com ele. Foi então que ele usou o insulto racista. É um prazer falar com você. Bom, queremos saber que você nos contasse, esse fato que ganhou destaque aqui no país e que teve você como protagonista. Me conta, como foi, como tudo aconteceu lá naquele supermercado? Olha, pra ser bem sincero, eu não tenho assim tanta coisa relevante pra te dizer agora. Até porque tudo aconteceu muito rápido, foi só questão de 1 minuto, entende? Não teve nada demais, eu tava simplesmente indo em direção ao caixa pra pagar e de repente vi que aquele homem tava lá, xingando muito alto a moça que atendia e também as outras caixas que estavam trabalhando ali por perto. Foi ali que ele xingou a moça com aquele insulto que ele falou, foi isso que desencadeou tudo, a moça começou a chorar e, enfim, eu disse pro cara que ele tinha que ficar ali, já tinha chamado a polícia, percebi que ele era argentino e só. Basicamente foi isso que aconteceu, Mas Você via que eu tava me sentindo muito bem. estava evoluindo esse homem. Sim, ele tomou o controle, digamos. Ele queria tomar o controle da situação, calando a moça e xingando ela, né? Senhor? Aí eu gerenciei a situação e só. E esse homem estava em seu juízo? Ele estava bem? Sim, ele tava lá, eu vi claramente. Quer dizer, além de insultar e de tudo mais, ele fez umas compras. Então acho que tudo bem, né? E a polícia agiu rapidamente, não é? Não, ele não agiu rapidamente. Fiz minhas compras, saí do mercado e nesse instante, 2 policiais motociclistas pararam. E Eu lhes disse que havia esse problema e perguntei se eles poderiam fazer algo a respeito. Eles me disseram que sim. Então foram ao supermercado e o detiveram lá. Até que esse homem chegue. você não o conhecia? Você não viu aquele homem antes? Pra ser sincero, eu não conheço. Eu não conheço praticamente ninguém por essas bandas. Tá aí há muito tempo ou pouco? Já faz exatamente 7 anos que isso aconteceu. Fazer 7 anos. Ah, tudo bem, tudo bem. Bom, você acabou sendo protagonista de um fato que virou assunto por aqui até. É o assunto do dia hoje. Sim. Bom, digamos, isso é muito punido no Brasil, né? É mal visto. Não? Essa questão racial. Sim, claro, não é? Lidamos com isso aqui quase todos os dias. Não se vê muito disso na Argentina porque, sei lá, não sei se existe alguma lei sobre isso, né? Mas nós, argentinos, estamos muito acostumados com isso, não é? E especialmente aqueles de nós que somos maia, assim como no. Eles sempre nos dizem essas coisas, não é? E nós achamos isso comum e acabamos aceitando. Mas quando aconteceu comigo, não aconteceu? Vim para este país, este belo país, e aprendi muitas coisas, não é? Que devemos respeitar os outros como eles são, e que existem outros códigos, outras maneiras de fazer as coisas. Outras coisas, né? Ué, Além dos portenos, né? Podemos dizer dessa maneira, só mais um pouquinho. Um pouco mais. Juan, o caso da moça de Santiago, da advogada Agostina Paz, que também foi protagonista de um caso de injúria racial que foi muito comentado aqui e que chegou a ficar detida, inclusive em prisão domiciliar lá no Rio. O senhor estava sabendo disso? Estava por dentro do que tinha acontecido? Isso também foi muito comentado por aqui, não foi? Às vezes, até mesmo alguém que é argentino aqui em Cielo Borasteleiro, essas pessoas nos fazem passar vergonha, a nós que estamos aqui. Estamos trabalhando, estamos vivendo bem nossas vidas, e essas pessoas às vezes afetam a amizade que temos. Bom, o fato é que, Juan, esse caso caiu nas suas mãos e, na verdade, queremos te parabenizar porque você agiu como deveria agir, defendendo um pouco aquilo que você vive aí e compartilha. Concordo com você sobre o que às vezes acontece aqui, que esses pequenos, grandes códigos de convivência não são levados em conta. Acho, inclusive, e concordo, que a justiça deve punir severamente essa garota de Santiago lá no Brasil. Essa piada lhe custou caro, muito, muito caro. E é provável que seja este homem também. Isso mesmo, exatamente. Tem que ser assim, né?
Isso tem que acabar, né? Aqui e em todo mundo, certo? Bom, tô te mandando um grande abraço, Juan. Muito obrigado por conversar conosco. Sei que você tá trabalhando essa hora, então não queremos te incomodar mais. De onde você é? De onde você é? De que parte de Córdoba? Mas antes, queremos contar pra vocês sobre esse novo caso que, sinceramente, eu não consigo acreditar, Jean. Sei que você tá por dentro do assunto. Vocês se lembram do caso daquela jovem que fez gestos racistas no Brasil? Isso levou a um processo judicial muito complexo contra ela, que resultou em sua detenção por um período. Agora ela está em nosso país. Entendemos que ela estava no Brasil. E para aqueles que não sabiam, isso é inaceitável e também acarreta consequências criminais muito severas. E o que aconteceu com esse homem agora? Veja, estamos falando de José Luiz Jaile. É um homem de 67 anos que mora em Copacabana há 2 anos. Esse homem realmente insultou da pior maneira possível uma entregadora de um aplicativo chamada Samara. Basicamente, o que ele disse em 2 ocasiões em um supermercado muito conhecido chamado Mundial foi "negra pé". Ele disse isso em 2 ocasiões. Por que isso aconteceu? Porque esse homem estava esperando na fila desse supermercado para poder pagar o que estava comprando. Esse caixa ainda não tinha aberto. A partir daí ele começou a ficar impaciente e, de repente, aparece essa entregadora e fica na frente dele para falar com a caixa. Ele fica irritado, achando que não queriam atendê-lo ou que ela queria furar a fila para falar de uma forma mais popular. E aí que a moça diz para ele não, esse caixa ainda não abriu. Ele fica bravo, faz um gesto como quem diz para ela calar a boca. Ela responde que não vai se calar e é aí que ele a xinga. Com esses insultos em 2 ocasiões. Agora, quem intervém, Débora? Outro argentino que se irrita com o que estava acontecendo, fica bravo com a agressão desse homem de 77 anos, chama a polícia e acaba nessa situação que vemos nas imagens, quando foi preso em flagrante e agora vai ter que enfrentar possivelmente as mesmas acusações. Agostina Paz há 3 meses. Passou por uma situação bastante complicada e que, vale lembrar, ainda não terminou. Não, claro. Agora, ele sim tem endereço fixo, residência no Brasil. No Brasil. Mas, enfim, cidadão argentino, tá lá há 2 anos, vai ficar detido diante dessa situação e o que se prevê, ou o que as autoridades locais disseram quando enviaram um comunicado para a Polícia do Brasil, é isso mesmo, que a pena pode chegar até 5 anos de prisão e que já existe uma denúncia por parte da mulher que foi afetada e que aqui há várias testemunhas e também as câmeras de segurança do supermercado. Bom, além disso, ou esse homem não viu as notícias nesse tempo e não percebeu, ainda mais morando lá, já deveria estar ciente de que no Brasil isso é um crime com uma pena muito alta e que com esse tipo de coisa não se brinca, independentemente de qualquer repúdio pessoal que se possa ter, a questão da discriminação e as falas xenofóbicas, mas aí ainda tem um desdobramento que é punível e que, além disso, tem penas muito severas. Vamos ao Brasil, certo? Daqui a pouco, vamos ao Brasil. Jean, você tinha mais alguma informação? O que é importante para entender na escala penal do que a Jane mencionou? Levando em conta o caso de Agostina Paz. Que Agostina Paz, repetimos, foi condenada, temos que levar em conta que pode ter uma espécie de, se chegar a ter a repercussão do caso de Agostina Paz, esse homem, pela idade e também, Débora, pelo contexto, se quiser avançar, ela é entregadora ou caixa, Jen? Entregadora em um aplicativo. A entregadora no aplicativo. Se ela quiser avançar em questões legais, pode pegar até 6 anos de prisão. Claro, porque além disso, há câmeras de segurança, muitas testemunhas. Era isso que eu ia dizer. Existe alguma imagem ou vídeo que vocês saibam do momento em que esse homem... Não, ainda não. Ainda não se sabe. Eles espalham a notícia, mas imagine que seja outro argentino que acabe chamando a polícia. Isso te complica. De um supermercado quando ele é de visto. Não, e também acho que isso complica um pouco o caso em curso de Agostina, porque... O que se buscou com o caso delas foi fazer uma espécie de exemplo e mostrar para os outros que no Brasil, com essas coisas, não se brinca. E, bom, no meio do processo, inclusive, vocês devem lembrar que primeiro diziam que iam deixá-la voltar para a Argentina. Depois, isso foi adiado porque não queriam que a repercussão na mídia desse a entender que, bom, foram frouxos, foram permissivos. Aqui, com esse tema, somos severos. Obrigado.
Agora, se aparecer um segundo argentino com características semelhantes, bom, me parece que eles vão apertar ainda mais as rédeas, né? Pelo que eu estava vendo, informação que o Marcelo Silva de Souza, correspondente do jornal no Rio de Janeiro, me passou, ele insiste e destaca, de acordo com as informações que nos traz, que há câmeras, como a Jenny mencionou, que existem imagens e que esse homem vai ser, obviamente, quando a justiça o acionar, injúria racial, o mesmo crime que a Agostina. Ele a chamou de negrapê em 2 oportunidades? Não houve agressão. Ou seja, claro. Ele disse isso a ela 2 vezes. E aqui, Débora, voltando ao caso da Agostina Paz, sobre as supostas vítimas, como ela disse, pediram maior indenização. Por quê? Por causa do que o pai tinha feito em Santiago del Estero. Então, como você bem disse, isso pode complicar ainda mais essa situação. E também pode complicar esse homem, como você bem apontou. Se foram flexíveis com a Agostina Paz diante do que aconteceu, porque depois se falava em 15 anos e acabou não dando em absolutamente nada em relação a ela ficar detida no local. Ele passou quase 2 meses lá, ou melhor, 3. E Messi? 70 e alguns dias. Note. Tudo pode complicar por aqui. O que Marcelo, Débora e Jenny me disseram é que, como ele já tem residência, a situação legal piora. Porque ele será julgado como? Não, porque você já sabe. Ele não pode ignorar, digamos, ou fazer alusão a isso. A lei no Brasil já pressupõe que, ao ter residência, você conhece a lei. Isso pode piorar a situação. Por que Agostina Paz pode argumentar? Eu não sabia, não me dei conta. Não. Tem uma ideia. Esse homem já mora no Brasil, já tem residência. Então ele já sabia o que significa o racismo no Brasil. Alguém sabe com que ele trabalha? Se sabe mais alguma coisa sobre ele, além da idade? Não sabemos. Além disso, olha a ironia, quando as forças de segurança foram procurá-lo para detê-lo, ele estava com a camisa do Brasil. Sim, aí... Eu não tinha reparado nessa situação. Sim, ele tá com a camisa de futebol. Além disso, olha a situação. E pelo que foi dito sobre o nome dele, na verdade ele errou de caixa, porque tinha que esperar 10 minutos para abrir. É aí que a Samara aparece para falar com a caixa. E ele começa a atacar primeiro a caixa e depois a Samara. Mas com a Samara ele já parte direto para os piores insultos. E repito, aqui é fundamental. E como o Jean disse, além da residência, é a quantidade de testemunhas que tem no local. O supermercado mundial é muito conhecido no Brasil, no Rio de Janeiro, tem em vários lugares. Então estamos falando de uma rede extremamente importante, onde sempre tem gente. Bom, vamos perguntar para Letícia Navarro, já conversamos com ela várias vezes, né? Obrigada, de verdade, Letícia. Como você está? A gente ainda está surpreso de ir de um caso para o outro com tão pouco tempo de diferença. Bom, pensar que esse homem também teve as mesmas atitudes racistas? Que outras informações você conseguiu aí, Letícia? Oi, tudo bem? Ou você quer? Sim. É uma pena que isso volte a acontecer. E eu tenho algo para acrescentar aqui, que isso não aconteceu só com ele essa semana. Uma senhora de 67, acho, ou 72 anos, foi presa e levada dentro do carro da polícia, algemada e tudo, pelo mesmo crime. Ué? O quê? Quê? Uma mulher de que origem? E ela dizia: por favor, não me levem, sou uma senhora idosa. E ela mesma havia cometido o mesmo crime. Mas qual é a nacionalidade daquela senhora? Brasileiro? Brasileiro? Não, nós... Ela tá presa. Você sabe o que tá acontecendo, Letícia? O que chama atenção é que já são 2 argentinos em tão pouco tempo, não é? Mas a questão é que o argentino que fez o insulto, que cometeu o crime, certo? Foi denunciado por outro argentino. Claro, isso chama atenção. Vocês tinham essa informação? Sim. Sim, a Jenny tinha essa informação. Então, é um pedreiro que justamente no momento em que ouviu, disse: olha, eu sou da Argentina. Falou pra ela e até pra polícia. Eu vi o que esse senhor falou pra ela sobre o insulto e disse que no meu país, Argentina, as pessoas são racistas como ele. E eu, por ser mestiço, por ter a pele de cor mais... escura, sempre sofri racismo no meu próprio país.
Então eu sei o que você tá passando. Por isso minha atitude foi chamar a polícia. Olha só. Então temos aí uma testemunha importante, porque ele... Ouviu? O que... Fedito, não é um jurista. É outro residente argentino que tá lá, o que acabou denunciando. Sim, importante a pergunta porque são 2 residentes. O residente que foi acusado do insulto, do racismo, já se encontra preso no presídio, em prisão preventiva, como chamamos. Já está no presídio. Passou de uma cela para coletar as informações, depoimentos e tudo mais, e já foi encaminhado para o presídio. Segundo Letícia Porto, de acordo com as primeiras informações, esse homem de 67 anos seria natural de La Plata, aqui na província de Buenos Aires, e estaria no Brasil nesse período, nesses 2 anos de residência, trabalhando como vendedor ambulante de milho, como é conhecido aqui, e de milho verde. Eu trabalhei na praia. Essa seria a atividade deles no momento. Existem algumas postagens dele nas redes sociais fazendo uma espécie de churrasco argentino. Bem, é a isso que Débora se dedica, e ela tem várias publicações sobre isso em suas redes sociais. Não. Parece que ele também tem alguma renda de aposentadoria que contribui para sua renda, mas não tem informações oficiais, embora eu acredite que seja referente ao período em que morou no Brasil há 2 anos. Então, como você vê, ele fazia bicos, certo? Claro. Agora, considerando que ele tinha residência e algum tipo de autorização de trabalho, as penalidades são aumentadas? Sua pergunta é muito importante, porque é justamente isso que terá peso legal, o fato de ele já estar vivo, certo? Possuir um documento brasileiro, o status é de revivente e não de turista. E isso terá um impacto muito forte. Acredito que isso começou precisamente com sua transferência direta para a prisão. E... Letícia, existe alguma possibilidade disso ser revogado depois que você for libertada? Estamos falando de sua residência no Brasil. Desculpe, tô cometendo um deslize com a linguagem dessa vez. Claro, que o expulsem, que o mandem para a Argentina. Que ele seja extraditado. Por impulso, ficou impedido de voltar a viver no Brasil. Claro, me perdoe. Obrigada por me ajudar. Bem, neste caso, não acredito que esta manifestação, esta decisão legal, exista de imediato. Porque me parece que ele já está na prisão, com a denúncia formalizada e o depoimento da testemunha verificado. Ele terá que cumprir sua pena na prisão. E não acredito que seja possível transferi-lo, ser extraditado para o seu país. Sim, que é um pouco a situação inversa da Agostina Paz, porque ela queria voltar para a Argentina e esse homem provavelmente não, no sentido de que ele já tinha sua vida estabelecida lá. A menos que voltar para a Argentina represente para ele uma situação judicial melhor. Letícia, com tudo isso ainda tão recente do que aconteceu com Agostina Paz, a decisão e esse impacto que também repercutiu na mídia do Brasil, isso prejudica o argentino nesse caso ou o que você acha? Qual é a sua visão? Olha, pode ser um pouco difícil, mas eu acho que existe uma sensibilidade um pouco mais explorada. Não sei se estou me explicando. Sim, entendi. No momento, por causa do caso que aconteceu justamente no próprio Rio de Janeiro, com a garota Agostina. E acrescento a pergunta, a Justiça do Brasil poderia ser mais severa por causa do caso de Agostina Paz? Eu não acho que isso vá mudar. Acho que eles vão direcionar exatamente para o que corresponde à pena, de acordo com o que ele fez. Se a própria brasileira, que é uma senhora de 72 anos, foi presa e vai responder na cadeia, o mesmo vai acontecer com ele. É como se fosse uma lei democrática. E conta pra gente, e como é? Esse crime? Letícia, desde quando essa legislação está em vigor no Brasil com esse nível de severidade? E quais são as penas mínimas e máximas previstas para qualquer situação relacionada ao racismo? Bom, primeiro que desde 1950 já existia uma lei que caminhava nesse sentido do racismo. Depois, na década de 80, houve alguns ajustes legais onde
Era considerado um crime de ódio, um crime contra um grupo étnico. Depois, em 2023, definitivamente passou a ser um crime de injúria racial equiparado ao racismo. Então, as duas coisas estão somadas. E quais são as penas para isso? Mínima de 2 anos, máxima de 5 anos. Obviamente, sim, existem denúncias conjuntas de várias pessoas. Então, cada denúncia equivale a essa pena. Suponhamos 3 denúncias que queriam aplicar no caso da Agostina, o que daria 15 anos. 5 anos. Para cada denunciante. E foi exatamente isso que aconteceu. Letícia, muito obrigado. Você foi muito gentil. Por favor, sempre à disposição. Boa tarde. Muito obrigado mesmo. Bom, já havíamos adiantado que tínhamos... Então, pessoal, o que acharam do vídeo? Deixa a opinião de vocês nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixem um like, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo.